Então é o seguinte, hoje a gente vai. Estão me ouvindo bem aí, né? Sim, A gente vai continuar a parte de classificadores, tá? Eu não estou falando de regressão ainda formalmente, mas tudo isso que a gente está vendo aqui também serve para regressão. Mais para frente a gente vai ter uma aula só sobre regressão, e aí eu vou retomar que esses modelos todos aqui podem ser aplicados para regressão e tal. Mas como eu tô focado em classificação, pelo fato de ser um pouco mais fácil de explicar o contexto e o roteiro que eu estou usando, eu vou continuar no contexto de classificação, tá? Bom, a aula de hoje, então, a gente vai estender os classificadores lá para a parte não linear. Já vou recapitular o que que isso significa. É, E eu também fiz uma pequena modificação na aula de hoje, que eu coloquei, eu compactei ela, então vai ser uma aula um pouco mais curta, em termos de conteúdo e do que a gente vai abordar aqui, porque eu preferi deixar a parte mais prática e alguns aspectos assim mais gerais para a semana que vem. E também não coloquei nenhuma tarefa para essa semana, como vocês podem ver aqui, para vocês terem mais tempo para fazer mais testes com o Titanic, se habituar ali, né, com aquele desafio, né, manipular o dataset, enfim. Eu acho que vale a pena vocês, inclusive, se for o caso, testar alguns dos classificadores que a gente vai ver hoje, tá? Vou mostrar aqui um caminho das pedras para trabalhar com eles, então, se vocês quiserem incorporar isso no desafio do Titanic, também não tem problema. Então, no sentido de não sobrecarregar aí e dar tempo de vocês digerirem bem aí o caminho, eu vou fazer uma aula um pouquinho mais curta, tá? E aí, só para, né, já que a gente está aqui no cronograma, né, semana que vem eu vou falar um pouquinho sobre a parte de pré-processamento, organização de dados, algumas dicas aí que são úteis do ponto de vista de coisas que é importante fazer antes de você colocar os teus dados nos modelos e algumas dicas de avaliação dos modelos. Aí eu vou recapitular aquela parte de overfitting, underfitting. E aí, na semana do dia 11, eu vou trazer um exercício que é um pouco mais complexo e completo. Eu ainda não terminei de atualizar ele aqui, mas eu vou colocar a descrição dele até semana que vem aqui, porque aí a gente tem até o nosso retorno, que é dia 8, tem uma pequena, dia primeiro, perdão, que é uma pequena interrupção que tem aí no meio da fase, né? Então a gente para dia 11, volta dia primeiro. Então, por conta disso, eu coloquei um exercício um pouco mais completo para vocês avaliarem desde a parte de extração de features, a sintonização dos modelos e tal. Mas aí semana que vem eu explico isso aí com um pouco mais de calma. Mas só para vocês já saberem que isso aí vai ter na sequência, tá? Então, com relação à aula de hoje. Então, a aula de hoje é voltada exclusivamente para modelos não lineares, tá? Então, o que a gente falou até agora, deixa eu já passar para esse slide. O que a gente falou até agora são modelos que têm esse formato aqui, né? Tem uma classe lá, outra classe, e o que a gente constrói é uma reta, plano, hiperplano de separação, caracterizado pelo vetor W. Vocês estão vendo o que eu estou escrevendo aí, né? sim, Então, esse vetor W ele é ortogonal aí ao plano de separação, e o nosso objetivo, então, era sempre encontrar quem é o W, de tal maneira que o classificador final seria sempre nesse formato aqui, WTX. Linear, porque ele é uma ponderação linear entre os parâmetros do modelo, que é o W, e as features, tá? Então, essa é a definição ali do modelo linear. Como eu falei para vocês em algumas aulas anteriores, esse modelo aqui, como ele é uma reta, ele não serve para separar alguma coisa como o que está aqui, né? Então, tem a classe azul e a classe vermelha, não tem uma reta que eu consiga encontrar aqui que tenha uma separação satisfatória entre um conjunto de dados e o outro, né? Então, para esse tipo de caso aqui, a gente vai ter que partir para um classificador não linear. Então, por exemplo, a gente teria alguma coisa como o que está aqui, ó. Vou tentar fazer um desenho meio grosseiro, mas só para vocês terem uma ideia do que seria esse classificador. Poderia ser algo assim, né? Então, um classificador que tem essa característica de separar o vermelho do azul com essa cara aí, ele tem um desempenho bastante satisfatório, né? Para esse conjunto de dados em duas dimensões, né? Mas esse classificador aqui, certamente, ele não é um WTX, tá? Então, ele não é isso aqui, tá? Qual que é o formato dele? Bom, aí vai depender de qual é o tipo de classificador que a gente está usando.
Tem alguns que, inclusive, a gente nem vai ter uma equação que caracteriza ele. Tá? A única coisa que a gente pode garantir de antemão é que ele não tem esse formato aqui. Né? Não é parametrizado por essa forma. Tá? Então, eu vou passar por alguns classificadores hoje, a gente vai ver bem rapidinho alguns, porque, assim, se eu fosse detalhar cada um deles aqui de novo, seria uma aula super densa, né, para a gente detalhar e discutir. Então, eu vou ser bem breve e vou tentar apontar onde que vocês podem ter informações adicionais sobre esses métodos, principalmente os do final ali, que são métodos mais do estado da arte para essa área de classificação, tá? Então, esse é o nosso objetivo. O primeiro classificador que eu vou falar é a SVM, tá? Então, na final da aula passada, a gente falou da SVM e ela é um classificador linear, classificador do tipo WTX, né? Então, a SVM é exatamente esse classificador aqui. Mas é possível estender ela para uma versão não linear. Ela tem a sua versão que permite resolver problemas não linearmente separáveis. E a formulação é praticamente a mesma, muda um único pequeno detalhe. Tá? Então, para isso, eu vou recapitular o que a gente falou na aula passada. Eu sei que a SVM é o classificador mais complexo, mais confuso, né? Mas eu vou recapitular aqui de uma maneira mais ampla e mais geral. E aí a gente vai, a partir disso, ver como que a gente estende ela para o caso não linear. Tá? Então, a formulação que a gente viu na aula passada, aqui eu já estou trazendo a versão mais clássica dela, tá? Então, o que a gente busca é encontrar um classificador que tem uma margem de separação. Então, a gente vai tentar encontrar o W, que além de classificar corretamente, ele também vai ter a máxima margem de separação. Né? Então, essa aqui é a característica principal da SVM. Né? E por conta disso, o que acontece, né, que a gente acaba tendo que mexer um pouco nessa formulação. Então, ela tem ali, né, mostrei para vocês que ela acaba virando a minimização da norma do W, sujeito lá a essa restrição, né, que todo mundo tem que estar corretamente classificado e fora da margem. Né? Então, esse fora da margem é maior ou igual a 1. Isso significa que a margem ele tem esse tamanho unitário, né? Então, esse aqui é a informação da margem. E além disso, eu comentei com vocês que tem uma flexibilidade da SVM que se coloca, né? Que seria esse outro fator aqui. Aí eu já estou colocando com a variável, chamada variável de folga. Isso aqui eu não expliquei para vocês porque essa história também é um pouquinho complicada, tá? Mas a interpretação disso é o seguinte: quando você coloca esse termo que aparece, né? Esse fator aqui acaba aparecendo essa relação aqui e mais essa restrição de desigualdade, você permite que existam erros de classificação, tanto dentro da margem, como eventualmente até fora da margem, não tem problema. Tá? Então, você permite que esses erros ocorram, né? E aí você controla o quanto você permite a ocorrência desses erros por esse hiperparâmetro C. Então, se esse C for muito grande, o que acontece é que você não permite nenhum erro de classificação, ou tenta não cometer nenhum erro de classificação, mas às vezes a tua margem acaba ficando pequenininha ali, né? Você pode comprometer a tua margem. Se o valor de C for pequeno, você eventualmente aumenta a margem. O lado esquerdo aqui é sempre a margem, tá? Então, isso aqui eu estou olhando sempre a margem quando eu olho esse termo aqui. Então, se o valor de C for pequenininho, significa que você está dando importância para esse lado da equação aqui. Então, você tolera alguns erros de classificação em detrimento a ter uma margem de separação maior. Tá? Essa aqui é a interpretação assim mais geral e mais rápida da formulação da SVM. Aí o que eu falei para vocês? Que para resolver isso aqui, você precisava colocar lá os multiplicadores de Lagrange, montar o dual, fiz uma receitinha geral, né, da SVM, não entrei em detalhes de prova nem nada, né? Mas eu mostrei para vocês que chega numa equação com essa cara que está aqui. Tá? Eu acabei mudando um pouco, aqui, ó, um pouco antes da aula, me toquei que na semana passada eu tinha apresentado como um problema de maximização, né? E aqui eu deixei minimização, mas só para ficar igual da aula passada, então é uma maximização, aí aparecem esses sinais aqui, aí a formulação fica igual ao que eu mostrei na aula passada para vocês. Mas isso é só um detalhe, né? Multipliquei por -1, transformei um problema de minimização em maximização. Só para ficar igual da aula passada. Tudo bem. Aí, beleza. Aí, qual que é o detalhe aqui? O detalhe é que a gente
escreveu essa solução aqui, né? E eu falei para vocês que quando a gente resolve isso com os multiplicadores de Lagrange, que são esses alfa que estão aqui, né? Os alfa que são não nulos são os vetores suporte, né? Ou seja, são os caras que vão estar justamente no limite da margem de separação aqui, que dão suporte à construção do vetor do plano de separação. Então, esses caras que são não nulos, eles têm essa característica. O resto, para todos os outros pontos aqui que estão fora da margem, esse cara vai ser, os multiplicadores de Lagrange são zero. Mas tudo bem, essa aqui é a solução da SVM. E tem uma característica importante da SVM, que tudo que entra na solução dela, ela entra por meio de um produto interno. Estou colocando aqui uma outra notação que às vezes aparece na, na SVM, né, que o produto interno ele é dado por esse XI, XJ, por essa notação aqui, né? Ou isso aqui eu posso interpretar também como XI, XJ, mesma coisa, são notações equivalentes, tá? Então, tudo entra por meio de um produto interno. Então, não me importa o valor absoluto da feature, o que me importa é o produto entre pares de features, tá? Isso aqui ficou claro para vocês, pessoal? Essa relação aqui, que o que está entrando nessa formulação é só isso? Opa, desculpem aí que entrou alguém aqui. Ficou assim, professor. Tá, perdão aí que entrou alguém aqui, tá, o Google está me pedindo alguma coisa estranha aqui. Peraí. Ah, deu certo. É a Ana, né? A Ana que entrou agora, aí acho que deu certo, né? Tá. Então, assim, ó, de novo, vou repetir que isso aqui é o ponto-chave do negócio. Se vocês entenderem isso, o que eu vou falar na sequência acho que flui mais naturalmente. Então, eu não estou preocupado aqui na SVM com o valor absoluto de uma feature. Então, pense na tua matriz lá de features, né? Onde você tem, sei lá, uma coluna aqui que representa uma feature qualquer, xi, né? Eu não estou preocupado com esse valor absoluto dessa feature. Quando eu vou rodar na SVM, quando eu vou chamar lá o algoritmo de solução da SVM, o que entra para ele são produtos entre features, né? Produto interno entre features, xi, xj, né? Então, o que me importa é quanto esse cara aqui está relacionado com o outro x, que é o xj, né? Essa relação aqui que é o que importa para a SVM. Então, é como se fossem valores relativos entre features e não valores absolutos. E como o produto interno mede, de uma certa maneira, similaridade, né? Porque se eu tenho dois vetores aqui, quanto mais perto eles estão um do outro, mais perto, maior vai ser o valor desse produto interno. Então, o que eu estou buscando quando eu estou rodando a SVM é a similaridade entre as features, e não os seus valores absolutos. Quando eu vou rodar lá uma logistic regression, o que entra para rodar a logistic regression é o valor da feature. Numa SVM, o que entra para rodar na SVM é o produto entre pares de features. Beleza, é isso? Sim, sim, deu pra entender. É isso até que a gente estava conversando ontem lá, né, Léo? Que isso aqui é o ponto crucial do negócio aqui, né? Porque, diferente de todos os outros métodos de machine learning, o que entra para SVM é produto entre pares e features, é uma medida de similaridade. Então, o que ela está olhando, no fim das contas, quando ela resolve o problema, é essa medida de similaridade e não as features por si só, tá? Aí, beleza. Então, tem essa questão aqui, né, da similaridade, e aí, dentro disso aqui, é que entra um negócio chamado kernel, tá? Primeiro eu vou explicar a motivação do kernel e depois eu vou falar para vocês aonde que ele se conecta nessa história que está aqui, tá? Então, a motivação do kernel é a seguinte, tá? Se eu tenho, por exemplo, inicialmente um problema que é não linearmente separável no meu espaço original de entrada, tá? Como é o caso que a gente está vendo aqui, né? Eu estou em um espaço em duas dimensões, né? Onde ele é não linearmente separável. Se eu fizer algum mapeamento φ aqui, ó, que eu não sei quem ele é por enquanto, tá?
mas que ele aumente o número de dimensões. Por exemplo, eu saio de 2 dimensões para 3 dimensões, ou seja, esse mapeamento implicitamente ele impõe um incremento de dimensionalidade, né? Sair de 2 para 3. E nessas 3 dimensões eu torno o meu problema linearmente separável. Nada me impede de resolver ele nesse novo espaço aqui por meio de um WTX, né? Então o que eu tenho aqui é um W, né? Ou seja, eu uso o meu classificador linear naquele espaço. E quando eu volto esse classificador linear aqui, quando eu faço o φ menos 1, ou seja, essa transformação inversa, esse cara que é linear nesse espaço tridimensional passa a ser uma coisa não linear no espaço bidimensional. Então, faço uma transformação para incrementar a dimensionalidade, ou seja, eu aumento a dimensão, torno as coisas linearmente separáveis, resolvo com um WTX, resolvo um classificador linear nesse espaço, faço a transformação inversa e aí nesse espaço esse cara acaba virando uma, uma coisa não linear. Claro que aqui eu preciso conhecer quem que é o φ e o φ menos 1 para fazer isso, né? Então, por exemplo, só para vocês terem uma ideia, vamos supor que eu tenho uma feature só aqui, ó, né? Tenho esse caso aqui com uma única feature. Tenho, por exemplo, um problema linearmente separável como esse que está aqui, beleza? E tenho um problema não linearmente separável que é esse que está aqui, ó, com uma dimensão, né? Não consigo achar uma só reta de separação ou valor de separação que separe, né, o azul do vermelho. Então, o que que eu faço? Eu vou incrementar esse cara aqui, ó. Vou criar uma nova feature. Então, o meu mapeamento ele eleva a dimensionalidade, criando uma nova feature que é pegar esse valor de x e elevar ao quadrado. Então, minha nova feature é x ao quadrado. E aí, nesse espaço bidimensional, esse espaço agora 2D, eu consigo criar uma reta de separação aqui, ó, da vermelha para azul. Né? Então, eu consigo, aqui nesse espaço bidimensional, ter uma separação linear. Então, o meu incremento de dimensão tem a ver com a criação de uma nova feature, o meu φ, então, passa a ser ter uma nova feature, né? Então, tem um x ao quadrado ali, e aí eu consigo deixar as coisas linearmente separadas. Tá? Resolvo nesse espaço, e se eu quiser voltar para o espaço original, eu tenho que fazer o mapeamento inverso disso, né? Para poder ver como é que ele ficaria aqui no espaço bidimensional. Seria alguma coisa como o que eu estou desenhando aqui, tá? Mas tudo bem. Esse fluxo aqui, beleza, gente? Tá. Qual que é o problema aqui, tá? O problema principal, isso aqui é super elegante, super, né? É uma ideia interessante e tal, né? Eu poderia continuar resolvendo a SVM aqui, ó, porque aqui é linearmente separável, né? Poderia até tolerar algum erro de classificação colocando o hiperparâmetro C lá, beleza. Aqui é a SVM que a gente já conhece, tá? O problema é que sair daqui e vir para cá, eu preciso conhecer o tal do mapeamento φ, né? Eu preciso vir aqui e fazer alguma coisa com esse x e garantir que ele é linearmente separável com esse mapeamento, né? É aí que começa a complexidade, porque como é que você vai conhecer esse φ, né? E como é que você vai garantir que as coisas vão ser linearmente separáveis? Então, a ideia da SVM, né, começa a colar com esse lance do kernel justamente nessa conexão. Então, existe um mapeamento φ que você precisa conhecer, como eu estou colocando aqui, que se você conhecer, você torna as coisas linearmente separáveis, e quando volta, elas naturalmente vai ser não linearmente separável, tanto pelo φ quanto pelo φ menos 1, que você a princípio conhece. Então você tem uma expressão para esse cara aqui. Tá? O lance da SVM é que, como a gente não precisa conhecer as features em si, as coisas não entram com o valor de features em particular, né? Não é o x1, não é o x2, e sim a similaridade entre as coisas. Existe a possibilidade de a gente vir aqui na formulação da SVM, aonde entra similaridade, e usar uma outra medida de similaridade, né? A gente não precisa usar o mapeamento, a gente só precisa trocar a medida de similaridade, que é o que o kernel vai fazer.
E aí, se o kernel obedecer determinadas propriedades, ele naturalmente vai fazer isso, sem você precisar definir o phi, só definindo essa outra medida de singularidade. Então, eu vou contar essa história bem resumida, porque aqui por trás existe uma matemática gigantesca e um conjunto de provas gigantesco, tá? Mas o objetivo que o kernel tem, no fim das contas, é você simplesmente trocar o produto interno por uma outra medida de similaridade, e o que ela vai fornecer para a gente é esse caminho aqui, sem necessariamente eu ter que determinar quem é o φ e o φ menos um na SVM, tá? Então, qual que é o lance, tá? O kernel ele é baseado em algumas coisas aqui. A primeira delas é que esse mapeamento do φ aqui, que a gente não sabe quem ele é um espaço de Hilbert, tá? Então, o espaço de Hilbert, ele seria uma generalização de um espaço euclidiano, tá? Não vou detalhar ele aqui também, mas só para vocês saberem que existe essa conexão, tá? E aí, considerando que ele é um espaço de Hilbert e usando um teorema de Mercer, que eu também não vou apresentar aqui, tá? Só estou dizendo que ele existe e ele é o cara que fundamenta essa escolha, eu posso dizer o seguinte, ó, que o produto interno de um ponto x mapeado pela função φ por um ponto z também mapeado por essa função φ, nesse novo espaço aqui, que é um espaço de Hilbert, isso pode ser trocado pelo kernel, tá? Então, se eu conhecer alguma função que obedece isso aqui, eu já vou mostrar algumas para vocês, eu posso simplesmente, lá no ponto onde eu tenho da SVM xt, xj transposto aqui, né? Um produto interno. Eu sei que se eu fizesse, por exemplo, φ de x i, com produto interno aqui, né? Vou usar outra notação, φ de x j, né? Se eu tivesse um mapeamento aqui, né? Que faz todo esse processo que eu estou falando para vocês, que torna linearmente separável e tal. Se eu conhecesse esse mapeamento aqui, eu poderia, ao invés de usar o φ explicitamente, eu vou lá e troco essa parte onde está o produto interno pelo kernel, uma função de kernel. E aí é como se eu estivesse fazendo todo esse processo que eu estou mostrando para vocês aqui, ó, implicitamente pelo próprio kernel, sem conhecer o φ diretamente. Tá? Então, bom, esse aqui acho que eu já falei. Então, que funções que obedecem, então, o teorema de Mercer, né? E que podem ser usadas nesse contexto. Existem várias, tá? Vou mostrar aqui só duas que são as mais tradicionais, que é o kernel polinomial. Então, a função de similaridade é essa daqui, ó, entre x e z é dada por isso. Então, é a função que vale, que obedece o teorema de Mercer e que pode ser usada para fazer esse mapeamento implícito. Ou a mais clássica aqui, que é a gaussiana. Eu pego x, pego z, faço uma distância aqui entre eles, né? Distância euclidiana, eleva ao quadrado, divido por um hiperparâmetro. Isso aqui é um cara que eu tenho que definir a priori, tá? Então, é um hiperparâmetro. Então, isso aqui é o usuário, quem tem que dizer quanto que ele vale, tá? E aí, eu uso isso aqui como meu produto interno, tá? Então, lá na SVM, se eu vier aqui, ó, nesse ponto aqui que ela tem, e ao invés de eu usar o produto interno, eu for aqui colocar um K, X, I, XJ, que pode ser, por exemplo, aquela expressão gaussiana lá, né? Deixa eu colocar ela aqui. É o expoente de menos XI, XJ, a distância entre XI e XJ elevado ao quadrado, dividido por sigma ao quadrado aqui, né? Se eu fizer essa continha aqui, ao invés de fazer xi transposto xj, ao fazer esse processo que eu estou colocando aqui, né, esse equacionamento aqui, que é simplesmente a troca da forma de fazer essa conta, né? Super simples do ponto de vista matemático. Só o fato de eu fazer isso aqui, existe uma garantia matemática, pelo teorema de Mercer, que tudo isso aqui é garantido. Ou seja, vai existir um mapeamento φ, que eu não sei com quem que ele é, mas ele é garantido que existe, para um outro espaço que eu não sei qual que é um espaço de Hilbert lá e tal, mas também não preciso conhecer ele. Eu só preciso saber que o produto interno é definido pelo kernel.
E aqui, garantidamente, as coisas vão ser linearmente separáveis. E quando eu voltar para o φ-1, que eu também não sei quem que é, mas eu também não preciso saber, eu vou conseguir construir um classificador que ele tem essa cara aqui. Assim, sem eu mostrar a prova, né, fica uma coisa assim, baseada na fé de vocês. Mas o que eu posso dizer para vocês é que existe essa prova e eu só não estou mostrando porque a encrenca é grande. Eu tentei ler isso algumas vezes na minha vida, assim, e como diz um amigo meu, todas as vezes me deu vontade de bater com a cabeça na parede, porque o negócio é muito denso, né? Então, tô poupando vocês essa frustração. Mas, enfim, a prova existe, né? Deu para entender aí, gente, esse caminho aí, pelo menos em linhas gerais, assim? Então tá, então olha só. Falando tudo isso aqui, né? Eu falei para vocês que é só trocar lá pelo kernel, enfim, é só uma outra forma de calcular. Então, matematicamente, o que que significaria, assim, né, se eu tenho a SVM lá nesse formato, né? Se eu for resolver, por exemplo, se eu tiver essas duas classes aqui, ó. Se eu for resolver a SVM colocando aqui o produto interno, o que ele vai achar é uma reta de separação entre as classes com uma determinada margem aqui, que eu estou desenhando toscamente, tá? Mas isso aqui é um WTX, beleza? É isso aqui que ele vai encontrar se você usar ela nesses dados que estão aqui. Não vai resolver muito bem, vai ficar meia boca. Agora, se você vier aqui simplesmente trocar isso pelo kernel, xi, xj, colocar ali um kernel gaussiano, né? Uma outra conta, o que que vai acontecer? O que vai acontecer é que ele vai resolver esse problema linearmente separável, ou seja, ele vai encontrar um WTX em algum outro espaço que a gente não sabe quem que é, a gente nunca vai saber, a gente não conhece esse espaço, mas ele vai resolver esse WTX lá naquele outro espaço. E quando eu voltar para o espaço original, o que ele vai encontrar é isso aqui, ó. É uma coisa não linearmente separável, tem esse formato aqui. A gente não sabe quem esse formato é, tá? Isso é importante vocês saberem. A gente não consegue parametrizar isso aqui com uma equação, tá? Mas ele também tem uma margem de separação que é não linear, ó. É bem legal isso aqui, ó. Tem uma margem não linear ali. E a partir dessa simples mudança que eu fiz aqui, que é trocar esse cara pelo kernel, eu consegui transformar esse VM num classificador não linear. Tá? Essa que é o chamado, né? Tem um nome para isso, né? Que é o kernel trick. Tá? Então é como se fosse sei lá, um truque ali, sei lá como é que se traduz isso de uma maneira melhor, mas que você aplica e você ganha tudo isso aí pela sustentação matemática que tem por trás da SVM. Tá? Esse a grande elegância dela, tá? Então, bom, beleza. Essa aqui o resumo da história para SVM não linear. Um detalhe aqui que eu acho legal saber, porque como a gente está abrindo os classificadores e tem hiperparâmetros, né? Acho que é legal mostrar para vocês algumas coisas que são importantes. Eu mostrei já qual que é a influência do C lá, né? O C aqui, se ele for pequenininho, ele não permite erros. Se ele for muito grande, ele não permite erros. Se ele for pequenininho, ele permite erros. Mas aí, por exemplo, se eu estiver usando um kernel, eu vou usar o gaussiano que é mais fácil de explicar aqui, ó, que também tem um hiperparâmetro, que é esse sigma aqui, né? Qual que é a influência da solução do valor desse sigma para SVM? Então, assim, ó, se eu tiver, eu estou usando aqui três casos diferentes, tá? Estou fixando C igual a 1 aqui para os três casos. E aí eu estou colocando aqui, ó, um sigma de 5 para esse primeiro caso. Então, vou escrever aqui para ficar mais claro para vocês. Sigma 5, um sigma de 1 para esse cara aqui e um sigma de 1/4 para esse último aqui, tá? Então, quanto menor o valor de sigma, veja que o classificador ele vai ficando cada vez mais localizado, né? Então, o valor bem pequenininho de sigma, ele quase que o classificador ele engloba só a classe verde aqui, ó, e o resto ele separa para vermelha. Se for um sigma de 1, ele também engloba verde aqui, mas com uma superfície maior de separação, né? Então tem uma diferenciação maior. E para um valor muito alto, ele é quase que como se fosse um classificador linear, né?
Então, ele tem alguns erros de classificação e tal. Ele, por conta da solução como um todo, vai acabar tendo erros de classificação, mas ele tem uma suavidade maior. Então, da direita para a esquerda aqui, eu tenho um aumento da suavidade, né? E da esquerda para a direita, eu posso dizer que eu estou aumentando a complexidade. Então, se da direita para a esquerda eu estou aumentando a complexidade, eu falei para vocês em algumas aulas passadas que aumento da complexidade é aumento do overfitting, né? Então, quando eu diminuo muito o sigma, em geral eu posso caminhar para uma solução de overfitting, tá? Uma outra forma de ver que isso aqui é bem legal, ó. Isso é uma dica, eu já vi esse tipo de pergunta ser feito num processo seletivo para o Itaú, para engenheiro de dados lá, que é o seguinte, ó. Se você diminuir o sigma, você aumenta a complexidade e aumenta o overfitting, né? Ele fica mais especializado ali, né? No conjunto de treinamento, mas ele pode errar no conjunto de teste. Se eu tiver um verdinho bem perto aqui, ó, ele vai errar, né? Aqui ele já acertaria e tal, né? Então eu estou indo para um cenário de overfitting, ou seja, estou aumentando o meu erro no teste. Uma evidência que a SVM está entrando em overfitting, que é uma característica particular dela, é o seguinte, ó. Se eu for ver o número de vetores suporte que o meu classificador está gerando, ele tende a aumentar para um cenário de overfitting, tá? Em geral, quando eu estou num cenário de overfitting, o que pode acontecer é que todos os meus dados acabam virando vetores suporte, tá? Isso também pode acontecer num cenário de underfitting, né, que é o que acontece aqui, mas eu não quero discutir esse cara aqui agora, tá? Esse aqui depende de outros fatores e eu vou falar sobre ele mais adiante. Mas um outro possível indício de que você está entrando em underfitting, perdão, em overfitting, é que o número de vetores suporte que você tem é igual ao número total de dados que você tem. Então, eu vou escrever isso aqui, ó. Se o número de vetores, deixa eu melhorar a minha escrita. Se o número de vetores suporte se aproximar ao número total de dados, de exemplos de treinamento que você tem, isso aqui é um possível indício de overfitting, tá? É uma dica prática, mas semana que vem eu vou falar mais sobre overfitting e underfitting, eu vou voltar para essa discussão aqui. Mas só porque eu, né, já falei do kernel e tal, então é só para vocês saberem aqui que isso existe. Do ponto de vista de códigos aqui, ó, deixa eu só mostrar rapidamente a SVM, o que que muda quando você quer uma SVM não linear. Então a mudança é bem sutil. Para quem já começou o desafio do Titanic lá, estava usando o kernel linear, que é o que a gente estava usando semana passada, né? Se eu vier aqui, ó, e trocar pelo kernel RBF, que é o gaussiano que eu mostrei para vocês, essa troca, e eu for selecionar um gama, né, para ele, que é a mesma coisa que o sigma, né, lá da interpretação que eu mostrei para vocês, e um C, essa simples troca, né, para colocar um kernel aqui, não linear, eu consigo um classificador como esse que está aqui, ó, tá? Eu não conheço o mapeamento que está sendo feito, o que eu conheço é só a separação entre as classes aqui de forma não linear, tá? Por conta da operação do kernel, tá? E basicamente é isso aqui, só isso que muda, tá? Pessoal, perguntas sobre isso? Deu para acompanhar aí essa ideia? Algum ponto aí que não ficou claro, que vocês queiram que eu repita? Não estou mostrando as provas de novo, né? Porque eu falei para vocês que o buraco é mais embaixo, mas enfim, o caminho aí para o entendimento é mais ou menos esse que eu mostrei para vocês, tá? Existe uma outra coisa que é legal falar, assim, que esses, né, para quem for estudar nesse assunto um pouco mais a fundo, se você tem um algoritmo de machine learning qualquer algoritmo que você está desenvolvendo, por exemplo, Perceptron, e você conseguir escrever ele todo em termos de produto interno, então x i x j, se você conseguir algebricamente reescrever ele nessa estrutura aqui, você pode, em cima desse algoritmo, aplicar um kernel também.
Então pode usar o kernel para esse cara aqui também sem problema nenhum. Não precisa, não é só da SVM que essa propriedade existe, ela é uma propriedade geral. Então existiu até alguns anos atrás uma tendência na literatura que era uma coisa chamada, deixa eu escrever aqui, kernelize. Então é você pegar um algoritmo qualquer de machine learning que é possível ser escrito nessa estrutura aqui e você kernelize aquele método, ou seja, tornar ele não linear por meio do uso do kernel. E até tem um exercício legal, que se alguém de vocês quiser fazer, isso aqui é mais tipo assim, um plus aí, né? É pegar o perceptron, por exemplo. Essa solução, quem tiver interesse, eu posso mandar depois, tá? Pode me mandar e-mail lá que eu encaminho. Que é pegar o perceptron e tornar ele não linear por meio do uso do kernel. Então você tem que fazer umas álgebras para escrever ele nesse formato aqui, mas uma vez que você escreveu, você pode usar o kernel e deixar o perceptron não linear. Tá? Então existe esse caminho. Quem quiser, depois aí eu encaminho essa solução aí, vocês vão ver que não tem nada demais assim, mas é um exercíciozinho legal de fazer. Tá? Bom, isso saiu um pouco de moda, porque depois que do Deep Learning aí, o kernel que antes era o estado da arte para tudo, acabou ficando um pouco de lado, né? Mas, em todo caso, é legal conhecer essa história. Tá? Próximo classificador não linear. Esse aqui é um pouquinho mais fácil e mais intuitivo de entender, tá? Que é a árvore de decisão. Tá? Então, qual que é a ideia da árvore de decisão? De maneira bem intuitiva e geral. Você tem um dado, por exemplo, essa imagem aqui. Vou colocar em termos de linguagem natural aqui, mas é óbvio que o que né, a gente vai usar não é linguagem natural. Mas, putz, acabei de ter uma ideia, inclusive aqui eu vou anotar ela. Depois, quando eu for assistir eu mesmo esse vídeo, eu vou lembrar. Que é construir uma árvore de decisão com os splits aqui sendo feitos com linguagem natural. Não sei se existe isso. Se não existir, pode ser uma coisa interessante. Mas, enfim, a árvore de decisão não é assim, tá? A árvore de decisão ela usa aspectos numéricos aqui para fazer essa decisão. Então, como que ela funciona? Eu vou explicar com linguagem natural aqui só para pegar a intuição e depois eu mostro ela numericamente para vocês, tá? Então, a ideia é a seguinte: você vai pegar um dado qualquer, por exemplo, essa imagem aqui, e a árvore de decisão ela é justamente uma árvore que parte de um nó chamado raiz e vai expandindo em subdivisões, né? Em cada subdivisão aqui eu faço um determinado tipo de teste. Por exemplo, aqui para essa imagem, esse primeiro split, né? Primeira divisão da árvore, ele vai ver se a parte de cima é azul. Se a parte de cima ele é azul, ele vai para um caminho da árvore, se não, ele vai para outro. Esses splits normalmente são binários, tá? Mas poderia até ser mais aqui, poderia ser mais do que uma divisão, tá? É, Aí você faz esse split aqui. Bom, a parte de cima é azul. Se é azul, beleza, eu vou para o próximo split. A parte de baixo é azul também? Não, não é azul, é escura. Então eu vou para um outro caminho. E aí eu vou percorrendo essa árvore até chegar num nó folha, né, chamado de nó folha, que é a ponta da árvore, que essa ponta vai dizer o seguinte: se você percorrer esse caminho aqui, ó, com esses vários testes que ele vai fazendo, ele vai dizer se essa imagem, nesse nó folha aqui, ela é uma imagem de outdoor ou indoor. Aí aqui é que está o resultado de classificação. O resultado de classificação está nos nós folha. Tá? Então tá, então você vai fazendo esses splits aí, né? E vai chegar lá no nó folha. Se você chegou no nó folha e aquele nó folha diz que aquela sequência de cortes tem que ser para uma classe, você atribui ele para a classe, para aquela classe, senão você atribui para outra. Tá? Ou para qualquer divisão de múltiplas classes que eventualmente você tem. Tá? Então, como é que é o treinamento? O treinamento de uma árvore de decisão, você coloca todos os seus dados aqui no nó raiz, e os splits que você vai fazendo, você vai tentando separar ao máximo as classes, ou seja, eu vou tentar, nesse split aqui, tentar jogar a classe vermelha mais para um lado e a verde mais para o outro. Nesse próximo split, eu vou tentar fazer a mesma coisa. Até chegar aqui no nó folha,
aonde eu tenha nesses nós folhas aqui, majoritariamente uma classe, ó. Majoritariamente essa é vermelha, majoritariamente essa é verde e tal, para que quando eu tenha um novo exemplo, que se é o meu exemplo de teste, eu vou percorrendo a árvore aqui, ó, e quando eu chegar no nó folha, se durante o treinamento aquele nó folha majoritariamente era vermelho, então eu classifico como vermelho. Se aquele nó folha era verde, então eu classifico como verde, né? Classe verde, né? Então eu vou seguindo essa estrutura aí para fazer esse processo. Né? Tá clara a intuição aí de uma árvore de decisão? Eu já vou mostrar matematicamente, mas só para ver se a intuição tá beleza aí. Tá. Então, matematicamente, como é que a gente faz esse negócio aqui? Né? É, deixa eu mostrar a intuição aqui matemática, daí eu vou para a equação. Tá? Eu vou pular esse slide aqui, que eu acho que ele vai mais confundir do que ajudar agora. Então, para fazer isso, o norte do treinamento, ele é fornecer splits, ou seja, divisões. Estou aqui com três, podia ser duas, não importa, que maximizem o negócio chamado ganho de informação. Tá? Ganho de informação tem um outro nome na teoria de árvore de decisões, que é redução da entropia. Entropia da física lá, né, ela tem a ver com desordem, né? Não sei se é... Bom, de forma mais rasa eu posso dizer isso, tá? Desordem. Quão desordenado tá aquela distribuição de dados, tá? Então, quando eu vou buscar splits, eu vou buscar splits que reduzam esse ganho de informação, perdão, que maximizem esse ganho de informação ou reduzam a entropia, tá? Então, por exemplo, aqui eu tenho dois splits. Um split, né, o caso um da esquerda e o 2 da direita, né? O caso um da esquerda, eu estou fazendo três splits onde eu coloco a classe vermelha para cá, verde aqui, e aqui majoritariamente a vermelha. O split 2 tenho quatro aqui, que aqui eu tinha a mesma quantidade de verde e vermelha, aqui também, aqui também, aqui também, aqui também. Então, do ponto de vista de ganho de informação, qual dos dois splits vocês acham que é. Qual dos dois casos vocês acham que é melhor? O um ou o 2? Um. O um, né? Porque o um, ele, ao fazer essas divisões, eu estou conseguindo fazer aquilo que eu falei para vocês anteriormente, que é nos nós folha, né? Tentar jogar mais uma classe do que a outra, para que quando eu tenho um novo exemplo, eu sei que se eu percorrer aquele caminho e ele cair aqui, eu vou classificar como vermelho, verde, ou aqui majoritariamente vermelho seria vermelho também, né? Então, do ponto de vista de ganho de informação, esse cara aqui não está fazendo nada, né? Ele está aqui estava embaralhado, aqui continua embaralhado, continua embaralhado, continua embaralhado. Então, o que que eu tenho que fazer? Eu tenho que vir aqui e tentar achar uma forma matemática de fazer isso, tá? E aí é que entra o tal do ganho de informação ou redução de entropia. A expressão matemática é essa daqui, né? O que que ela diz em termos gerais? Ela diz o seguinte, ó, esse H aqui é uma medida de entropia, tá? Então, ela é uma medida de entropia num determinado conjunto de dados, tá? Então, por exemplo, a gente pode usar um cálculo de entropia lá, que é essa entropia de Shannon aqui, né? Que é dada por essa expressão, que vai pegar a probabilidade, ou seja, a quantidade de exemplos que eu tenho de uma classe em relação à quantidade total. Então, por exemplo, se eu tenho 10 exemplos de uma classe e tenho 20 no total naquele split ali, ou naquele ponto, né? Naquele ponto onde eu estou fazendo essa análise, então esse P de C aqui para uma classe seria 10 sobre 20. E aí, vezes o log de P de C, vezes o log, normalmente esse log é na base 2, 10 de 20. Então, isso aqui seria para uma classe. A conta da entropia é para todas as classes. E aí entra um sinal de menos aqui, porque isso, né, daqui a pouco vocês vão ver que tem a ver com para virar entropia, você tem que multiplicar por menos um essa história aqui. Mas, enfim, uma conta bem simples, né? Então, o que que o ganho de informação faz? Ele calcula a entropia que está entrando no nó, então eu faço essa conta para esse cara aqui, e eu calculo a entropia para
para todos os splits, né? Então, o que está indo para a esquerda e o que está indo para a direita. Então, vou calcular o que está indo para a esquerda e pela direita. E esse valor aqui, ó, isso aqui não é módulo, tá? Isso aqui é a cardinalidade, ou a quantidade total de exemplos que eu tenho. Então, é só um número. Então, se vem 10 para cá e 20 para cá, então o que vai para o split da esquerda é 10, o que vai para o split da direita é 20. Só a quantidade de dados, tá? Só para ponderar aqui, né? Para que esse número aqui seja normalizado bem no fim. Então, eu pego a entropia que está entrando, que é essa conta que está aqui, e pondero pela quantidade de dados, e a entropia que está saindo para cada lado, né? Faço essa conta toda aqui, né? Toda esse somatório e tal, né? Para todos os splits, né? Aqui eu estou colocando só esquerda e direita, mas poderia ter mais splits, não tem problema. E aí eu vejo se aquela minha divisão que eu estou fazendo um determinado split está dando um determinado ganho de informação, eu vou avaliar se esse ganho é bom ou não. Se ele for bom, eu vou manter. Se ele for ruim, eu vou descartar. Lembrando que o bom é algo assim, né? E o ruim é algo assim. Então, deixa eu mostrar numericamente bem rápido o que, que seria esse cara aqui para esses dois casos, tá? Então, eu tenho um split que eu estou considerando bom, que é esse de cima aqui, e o split que eu estou considerando ruim, que é esse de baixo. E eu vou aplicar a fórmula do ganho de informação do cara de cima aqui e o cara de baixo, tá? Então, só coloquei alguns números aqui, ó. Então, aqui eu tenho 6 verdes num total de 12, 6 vermelhos num total de 12. Aqui eu tenho 2 vermelhos num total de 12, né? E 0 verdes. 4 verdes num total de 12. Aqui eu tenho. Ah, perdão. É o total de exemplos aqui, né? 2 de 12, 4 de 12, 6 de 12. Tá? Depois eu vou olhar por classe aqui embaixo. Então, esses númerozinhos que estão do lado aqui é só a quantidade de exemplos que eu tenho em relação ao total. Tá? Então, beleza. Então, como é que eu aplico essa fórmula aqui, tá? Eu vou começar calculando para esse caso de cima aqui, ó, esse cenário aqui, qual que é a entropia desse cara aqui. Então, é aplicar essa fórmula que está aqui, ó. Tá? Então, uma outra forma de você denotar a entropia, né, é você colocar aqui, ó, entre parênteses, dentro desse cara aqui, o que você tem para todas as classes, tá? Então, eu tenho 6 exemplos da classe verde em relação ao total de 12 e 6 da vermelha em relação ao total de 12. Então, eu vou calcular a entropia para esse cara aqui. Como que seria, né? É a soma para todas as classes. Então, eu tenho para verde, eu tenho 6 de 12, que é esse P de C aqui, né? Total daquela classe em relação ao número total, vezes log de 2 de 6 sobre 12. Tá? Isso para a classe verde. Para a classe vermelha eu tenho a mesma coisa, né? Então vai ser uma soma, porque é um somatório aqui para todas as classes, de 6 sobre 12, vezes log de 2 de 6 sobre 12. Né? Bem rapidinho essa conta aqui, depois eu não abro mais ela, vocês fazem por conta aí. Então, eu tenho meio vezes log de 2 meio. Isso aqui vezes 2, né? Porque é a mesma conta para os dois casos aqui, né? Então, eu teria duas vezes tudo isso aqui. Log de 2 de meio, né? Então, isso aqui é a mesma coisa que 2 a menos 1, né? Então, ficaria meio, manter o 2 aqui, log de 2, 2 a menos 1, né? Esse menos 1 sai para fora aqui, né? Então, vem multiplicando aqui, né? Então, desculpe, fica 2 vezes menos 1 sobre 2. Log de 2 na base de 2 é 1. Tá? Isso aqui, então, fica menos 2 sobre 2, que dá menos 1. Tá? Menos 1, depois eu multiplico por menos 1, que tem aqui, ó. Então, isso aqui vai ficar mais 1. Tá? Então, mais 1, essa medida aqui, como é a entropia de Shannon, ela é medida em bits, tá? Então, ela significa que você tem 1 bit de informação aqui. Tá? Então, essa medida ela é normalizada, isso que é bom, né? Então, esse 1 bit significa o seguinte: esse aqui eu tenho o máximo de entropia possível, ou seja, os meus dados estão o máximo embaralhado possível. Né? Então, tá, isso aqui é o que eu tenho de entropia na entrada,
tá? Então, 1 bit de entropia, o máximo de entropia possível que eu tenho na entrada. Aí, o que que eu vou fazer? Eu vou fazer o cálculo do ganho de informação que eu tenho para esse split aqui, que são 3 divisões, e depois para esse split de baixo, que são essas 4, tá? Então, se eu fosse aplicar isso, por exemplo, para esse cara de cima aqui, ó, eu coloquei a equaçãozinha resumida, depois vocês abrem essa conta aqui para ver se vocês conseguem só seguir a mesma ideia, né, que eu mostrei agora. Fazer a entropia de 0 e 1, 1 e 0, tal, 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 né? Então, aplicar essa forma. Só um detalhe, né? Como que é o ganho de informação? O ganho de informação é a entropia que está entrando, que é 1, né? Então, é 1, tá aqui, ó, 1, menos a soma de tudo isso daqui. Como que é essa soma? Essa soma é ponderada pelo seguinte, a quantidade de exemplos que eu tenho de uma determinada classe em relação ao total, né? Então, perdão, a quantidade de exemplos que eu tenho naquele split em relação ao total. Então, por exemplo, para esse cara aqui eu tenho 2 exemplos em relação a um total de 12. Então, por isso que entra 2 sobre 12 aqui. Para esse cara eu tenho 4 em relação a um total de 12, por isso que entra 4 sobre 12 aqui. É um somatório para todos os casos, né? Para todos os splits. Opa. E aí eu tenho esse último aqui, 6 exemplos num total de 12 que vão para esse último split aqui. E aí aqui eu calculo a entropia que eu tenho, que eu tenho 0 exemplos da classe verde e somente exemplos da classe vermelha. Então eu tenho 2 de 2 de vermelha, por isso que ficou 1. Aqui eu tenho a entropia 1 para verde, né? Ó, coloquei a letrinha G aqui para vocês lembrarem, né? Que é da vermelha e aqui é da verde. Então, eu tenho 4 de 4 da verde, por isso ficou 1 e 0 da vermelha. E aqui eu tenho 2 de 6 que são verde e 4 de 6 que são vermelho. Tá? Eu substituir isso nessa expressão, fazer essa soma aqui, vocês vão ver que esse valor vai dar 0,541 bits. Como é menor que 1, significa que eu estou melhorando em termos de embaralhamento, né? Quanto menor esse valor total aqui, né, melhor. Tá? Então, sair para esse cara aqui. Se eu fosse fazer essa mesma conta para esse cara de baixo aqui, ó, deixei a formulazinha aqui, vocês vão ver que o ganho de informação é 0 bits. Ou seja, eu estou saindo de 1 e indo para 1, né? Vocês vão ver que essa soma aqui vai dar 1. Então, eu não tenho nenhum ganho de informação. Aqui eu tenho 0,541 em termos de ganho de informação e aqui eu tenho 0. Então, esse split aqui é melhor do que esse outro que está aqui. Tá? Para vocês entenderem bem, pessoal, não vai dar tempo de eu fazer isso hoje aqui, mas abram essa equação. Façam aquelas mesmas contas que eu fiz ali para aquele exemplo mais simples, né? Abre ali, vai fazendo essa conta, vê se você se convence desse valor aqui e desse, tá? Não é difícil, mas só tem que ter cuidado com esses valores aqui, né? Acho que isso é bem importante vocês fazerem depois para vocês entenderem bem o que significa esse ganho de informação, tá? Então, assim, o que eu fiz com tudo isso? Eu mostrei aqui matematicamente o que é um ganho de informação bom e o que é um ganho de informação ruim, tá? Mas isso ainda não é o processo de treinamento da árvore de decisão. Como que é o processo de treinamento da árvore de decisão? É esse grupo que está aqui, ó. Tá? Então, o que eu faço? Ó? Eu vou lá, primeiro calculo a entropia para o dataset como um todo. Tá? Aí eu vou separar isso para cada feature. Para cada feature do meu dataset, eu vou fazer um loop aqui, ó. E aí eu vou fazer vários splits, né? Vou ver esse, eu vou esse. Por exemplo, para feature X1, né? Vou ver esse. Eu vou testar vários. Um grid linear, por exemplo, aqui, né? Posso avaliar uma separação aqui, vários splits que eu vou tentar. E aí, para cada um desses splits aqui, ó, eu vou calcular qual que é o ganho de informação desse cara aqui, qual que é o desse, qual que é o desse, qual que é o desse, e assim sucessivamente. Faço isso para feature X1, faço isso para feature X2 e tal, fazer para todos esses aí. Aí, depois que eu terminei esse cálculo, eu vou selecionar qual que é a feature que fornece o maior ganho de informação. E aí, eu vou escolher essa feature para ser o meu primeiro split. Então, o primeiro split que vai aparecer na árvore de decisão aqui, ó, esse que separa os dados da esquerda para a direita, vai ser o cara que deu o maior ganho de informação.
possível para a árvore nesse split aqui. Aí eu vou crescendo a árvore, né? Vou aumentando ela, seguindo esse mesmo processo. Então, eu vou, para cada novo nó que eu criei, eu vou vendo qual que é o maior ganho de informação que eu tenho para o dataset dividido agora naquele nó. E aí eu vou gerar novos nós e vou sempre crescendo a árvore, fazendo splits que vão gerar o maior ganho de informação. Isso normalmente é feito até você chegar, num valor máximo aqui de tamanho da árvore que você quer. Tá? Então, o que eu vou fazendo? Ó, eu vou aplicando o ganho de informação para cada feature lá, esse processo recursivo, né? E a cada nó da árvore, o que acontece é que o meu embaralhamento, né? Eu tenho um embaralhamento inicial aqui. O que acontece é que o meu embaralhamento ele vai decrescendo. Então, à medida que eu vou me aproximando dos nós folha, eu vou ter mais exemplos de uma classe em relação às outras, né? E aí, nos nós folhas aqui, a uma determinada altura da árvore ali, eu sei que se, para um novo exemplo, eu for percorrendo a árvore com aquele sentido lá, eu vou ter maioria vermelha, então aquele exemplo pode ser classificado como vermelho. Tá? E é óbvio que isso vai gerar uma separação, de novo, né? Uma separação extremamente não linear entre as classes, tá? Vai gerar uma coisa assim bem complexa em termos de divisão aí, tá? Porque esses splits são separações desse tipo aqui, né? Ops. São separações discretas como essa aqui, né? Então eu vou somando separações discretas ali, né? Quebrando o meu espaço de entrada ali nessas separações discretas, e aí o que eu tenho no fim é uma coisa tipo assim, né? Bem não linear, mas tem essa cara assim de meio discretizado, assim, né? Porque isso tem a ver com os splits. Então, se você olhar a cara de separação de uma árvore de decisão, ela tem esse formato aqui, né? Meio assim, descontínuo, né? Porque tem a ver com os splits ali, né? Da árvore de decisão. Esses splits também podem ser retas, podem ser coisas não lineares, mas em geral a gente não usa. A gente faz um grid linear e aí vai testando cada uma e escolhe a que dá o máximo de ganho de informação. Como que calcula o ganho de informação? Nesse esquema que está aqui. De novo, façam na mão vocês por conta depois lá, para se convencer e entender bem essas contas aqui. Não é complexo, mas é importante passar por isso. Tá? Eu já deixei indicado tudo aqui para tentar minimizar os erros, mas né, tentem fazer e se tiverem dúvidas sobre isso, também me acionem. Beleza? Decision Tree aí, pessoal, árvore de decisão. Alguma dúvida? Querem que eu volte em algum ponto? Explique alguma parte aí que não ficou claro? Tá dando para acompanhar? Eu fui muito intenso isso aqui. Acho que a parte matemática aqui que é mais chatinha. Mas não tenho dúvida que se vocês sentarem ali com calma, vocês chegam nesse resultado, tá? Professor, eu tenho uma dúvida. Fala, Tiago. Como você mesmo disse, o tamanho da árvore, os ramos, todos esses tipos de coisas são hiperparâmetros que o usuário que define, então. Sim. Daqui a pouquinho eu vou te mostrar no código lá, você pode definir várias coisas. Depende da implementação, sabe, Tiago? Tem o Scikit-learn, ele permite você selecionar umas coisas, outras implementações outras, mas em geral tudo isso é hiperparâmetro, tá? Beleza, ok. Obrigado, professor. Né? Já que você perguntou isso, Tiago, ó, vou fazer uma outra pergunta para vocês pensarem aqui. Se você tem uma árvore muito longa, né? Então, imagina que você tem uma árvore cuja distância dos nós folha para o nó raiz é bastante grande. Vocês concordam comigo que quanto mais longa for a árvore, mais você vai ter exemplos de uma classe majoritariamente em relação às demais? Concordam com isso? À medida que você vai aumentando esses splits aqui, ó, se eu parasse aqui, eu ia ter essa distribuição para essa classe. Parando aqui, eu tenho essa distribuição, ou seja, eu tenho mais vermelhas. Pode ser que se eu continuasse aqui, né, ia chegar um limite lá onde eu teria só vermelhas, ou só verdes, ou só amarelas naquele nó folha, né?
Então, você acha que o tamanho da árvore, né, vocês, né, vou estender essa pergunta para todo mundo. Quanto maior a árvore, vocês acham que é mais overfitting ou underfitting? Me parece overfitting. Overfitting, porque você vai ficando cada vez mais especializado, né? Me parece, inclusive, que se você tiver uma árvore gigantesca, você vai ter um nó folha com um elemento só, né? Perfeito, é isso aí. Então, quanto mais profundo, mais overfitting, né? Então, essa é uma coisa legal também, né? Pra você ter em mente, assim, né? Não adianta você ter uma árvore tão profunda, porque, né, você vai ficar muito especializado, né? Beleza, gente? A árvore de decisão? Vou pular, então, aqui para o código dela, tá? Rapidinho aqui. SVM, testei para alguns casos aqui, tal, beleza. Aqui ele mostra um ganho de entropia, né? Ele tem uma outra forma de interpretar lá o ganho de entropia, porque existem outras contas, né? Vocês vão ver lá que quando vocês forem trabalhar no scikit-learn, você pode escolher o critério lá se é entropia, se é esse Gini aqui, que é outra conta. Mas no fim das contas é tudo parecido com o ganho de informação. O que muda às vezes é o log ou outra coisa que você calcula. Então, por exemplo, no caso do scikit-learn, eu posso escolher esse Gini, eu posso escolher entropia, eu posso usar outras relações aqui, mas assim, ó, até para vocês verem aqui como é parecido, o entropia é o cinza, tá? E o Gini é o vermelho aqui, ó. Ele tá mostrando assim, o comportamento ali para diferentes erros de classificação. Então, são muito parecidos, tá? Então, assim, se você quiser usar o Gini ou quiser usar a entropia, que é o que eu mostrei na aula, praticamente é a mesma conta. E aí, ó, o hiperparâmetro que está setando aqui, ó, comprimento máximo da árvore, de 4, ou seja, quatro níveis ali de splits, né, até chegar nos nós folha. Tá? Professor, teria Fala. como dar um pequeno zoom aí Sim, tá no. pequeno, hein? Aí, obrigado. Beleza. Tá ótimo, obrigado. Então, o comprimento, o tamanho máximo da árvore, beleza? E o critério Gini ali, mas poderia ser a entropia. Aí, ó, o resultado da classificação da árvore de decisão. Ela é não linear, tem essa cara meio abrupta, né? Então, tem transições abruptas ali, ó. Tá vindo o classificador, tá vindo aqui, ó. Para vocês não tá muito bom aí pelo vídeo, mas eu vou desenhar ele por cima aqui, ó. Aí vem para cá, uma parte dele, outra vai para lá, beleza. Então, essa é a cara não linear da árvore de decisão, né? Então, é o resultado de classificação que você obtém com esses parâmetros para ela. Tá, isso aqui já entra em outra coisa. Mas, enfim, simples, né? A implementação sempre é relativamente simples aqui no scikit-learn, né? Uma vez que a gente não está detalhando passo a passo dela, né? Mas, enfim. Aí, beleza. Aí, tá. Árvore de decisão, classificador, assim, eu diria não muito robusto, pouco utilizado ele, assim, por conta própria, tá? Ele, se você for usar só a árvore de decisão, ele é um algoritmo, assim, não robusto, assim, para problemas reais, tá? Mas no contexto de combinação de classificadores, ele é um algoritmo bem interessante, tá? Como parte de uma coisa mais ampla. Tá? Então, um desses classificadores é um negócio chamado Random Forest. Tá? Forest de floresta, né? Então, aqui pressupõe-se que se é uma floresta, tem trees, né? Então, tem árvores de decisão aqui no meio dessa história. E o random porque ele tem um aspecto aleatório. Tá? Vou explicar a intuição dele, depois eu volto para o algoritmo dele aqui, tá? Então, qual que é a intuição de um random forest? A gente pega árvores, tá? Árvores de decisão, que individualmente são muito ruins, ou aproximações assim bem grosseiras, tá? Então, vamos supor que eu estou usando uma árvore de decisão para regressão. Não mostrei ainda exatamente como que isso é feito, mas é bem parecido com a classificação, tá? Então, eu vou pegar uma árvore de decisão bem simples lá e vou usar ela para fazer a regressão desse seno que está aqui, né? Então, se eu pegar uma árvore de decisão só e olhar só o resultado dela,
eu vou ter uma coisa tipo essa que eu estou destacando em vermelho aqui. Bem grosseira, com erros muito grandes ali para a estimativa daquele seno. Tá? Aí eu vou pegar uma outra árvore de decisão, também bem grosseira, que vai ter um outro conjunto de erros ali, ó, bem ruim para aquele seno lá e tal. Estou desenhando aqui e tal, mas também é bem meia boca. E aí eu vou pegando várias dessas árvores de decisão, né? Vou treinando individualmente essas árvores de decisão, que individualmente são bastante grosseiras, são bastante ruins, mas se a gente pensar na média, no comportamento médio delas, se eu fizer a média de todas essas árvores grosseiras que eu tive aqui, eu consigo aproximar melhor o meu dado. Né? Então, esse é o princípio da Random Forest. Eu vou pegar árvores que individualmente são ruins, mas que na combinação elas fornecem um resultado mais robusto. Tá? E qual que é a ideia? Né? Então, o algoritmo da Random Forest. Eu vou pegar um subset do meu dataset inteiro. Tá? Esse subset ele vai ter uma parte das features e uma parte dos dados. Então, eu tenho a minha matriz lá, né, de dados inteira. Eu vou pegar para cada árvore só algumas features e só alguns dados, tá? Não vou pegar o dataset inteiro. Né? Isso aqui aumenta a robustez do método. Depois eu vou mostrar para vocês de onde vem essa intuição. Mas pegando esse negócio aqui, eu vou pegar e vou treinar aquela árvore só com uma parte das features e uma parte dos dados. Então, cresço aquela árvore, né? Vou até o fim com ela, maximizando o ganho de informação, tal, faço o melhor possível com aquela árvore. Terminei o treinamento daquela árvore, vou fazer isso para uma outra árvore. Então, vou pegar uma outra árvore com outras features e outros dados. Eu vou ter um total de B árvores aqui que eu escolho a priori, então é um hiperparâmetro, né? E aí vou treinar aquela outra árvore. E aí eu vou gerar várias pequenas árvores ali, que individualmente são ruins, então eu vou ter várias árvores aqui, ó, várias que eu defino a priori, né, quantas árvores eu quiser. Olhando o resultado de cada uma delas não é muito bom, às vezes algumas árvores vão ser piores que as outras, né? Mas quando eu faço a combinação daí, né, de todas essas árvores para tomar minha decisão global, a combinação, por meio de uma média, por exemplo, né, uma média de todas essas árvores, a combinação de todas elas aí é um resultado um pouco mais robusto. Um pouco não, bem mais robusto. Tão robusto a ponto que aquele videogame, o Kinetic, né, o classificador que tem lá para o reconhecimento de ações, né, ele é um classificador baseado em Random Forest. Tá? Ele também é altamente paralelizável e tal, tem uma série de vantagens, assim, do ponto de vista de hardware, né, para quem vai implementar isso num sistema embarcado, por exemplo. Né? Então, aí a Random Forest, que usa como base uma árvore ruim, que individualmente tem um desempenho fraco, quando soma ela na média ali, tem um desempenho mais robusto. Então, por que é random, né? É random porque você escolhe aleatoriamente quais features e quais dados você vai usar, e é forest, então, porque é um conjunto de árvores, né? São várias árvores que tomam a decisão final. Beleza? Random forest aí, pessoal? Deu para acompanhar aí? Tá. Beleza, então, simples a Random Forest, qual que é a vantagem, assim, um pouco mais visual dela, né? Então, se eu pegar uma Random Forest e for aumentando o número de árvores que eu tenho, por exemplo, aqui eu estou com uma árvore, aqui eu estou com 8 árvores, aqui eu estou com 200 árvores, a separação entre as classes, ela deixa de ser aquela coisa muito abrupta, né? Transição abrupta, e começa a ter uma certa suavidade ali de transição, né? Então, ela começa a fornecer uma divisão mais suave, e a suavidade tem a ver com robustez, né? Acho que vocês já devem ter notado que eu uso esse termo de vez em quando, né? Quanto mais suave, menos overfitting, mais robusto vai ser o classificador. Então, tem essa característica, né? O número de árvores aí impacta nesse processo. Em termos de código, não sei se eu deixei Random Forest aqui, eu acho que eu deixei. O que eu tenho que definir aqui, né? Eu defino o número de árvores que eu quero, por exemplo, 25 árvores, tá? Poderia aumentar isso aqui para um número bem maior, né? Depois vocês podem até brincar com isso aí, né?
Poderia também lá para cada árvore determinar qual é o tamanho de cada árvore. Também eu poderia abrir mais isso aqui. Se vocês forem ver lá o, o help lá do Random Forest, tem bem mais coisas lá no scikit-learn, tá? Estou simplificando aqui, o resto deixando meio default, tá? Aí, beleza, se você vai aumentando o número de estimadores, ela vai ficando mais suave e tal, né? Tem esse impacto ali que eu já mostrei para vocês. Mas, assim, ó, do ponto de vista de scikit-learn, super simples, né? Mesma estrutura, né? Beleza, então esse aqui foi a Random Forest. Professor, então, quanto mais árvores, melhor, no sentido de que não vai ter overfitting quanto mais árvores. Quanto mais árvores, melhor para atenuar o overfitting, mas isso aqui também tem um limite, né? Imagino. Esse compromisso aqui ele não é tão trivial, tá, Thiago? Isso aqui tem algumas interpretações assim. Para hoje, posso te dizer assim, aumentar o número de árvores é um bom caminho para atenuar o overfitting, tá? Mas chega um ponto que isso aqui começa a ser indiferente. Esse aumento de complexidade não justifica. Pode falar, Ricardo. Professor, eu tô vendo voltando à árvore de decisão com esse Random Forest, assim, parece que eu posso usar ele à vontade, então, quando que eu vou usar, então, como pode dizer para você? Uma árvore só. A árvore de decisão, no caso. Não sei que eu quero Cara, é alguma coisa muito mais difícil, rápida. assim, sabe? O que a galera, nos dias de hoje, ainda usa a árvore de decisão e que é importante, né? A árvore de decisão, ela tem uma interpretabilidade inata dela, né? Então, por exemplo, quando você observa uma árvore de decisão e você observa esses splits aqui, você consegue ter uma ideia de mais ou menos o quanto aquela feature está sendo importante na tua classificação. Por exemplo, se aquela feature sempre aparece nos splits, eventualmente ela pode estar te dando um indício que ela fornece uma separabilidade maior do que as outras features. Então, essa interpretabilidade que a árvore de decisão tem é legal, né? É legal do ponto de vista de você abrir um pouco mais e tentar entender o porquê que tá bom, porquê que tá ruim, se tá bom, quem que tá influenciando o fato de tá bom, em termos de features e etc, Entendi. né? Verdade. Então, isso é uma coisa legal dela, né? Mas, assim, a própria Random Forest também já incorpora isso, né? Então, na prática, assim, cara, eu vou te falar que é difícil usar a árvore de decisão só ela, sabe? A galera Entendi. acaba usando esses modelos tipo Random Forest, assim, que combinam árvores de decisão. Pensei que era alguma coisa em relação como tem muitas árvores nessa floresta. Uhum. Eu falei, deve cair acho que antigamente, não sei. Eu pensei isso na hora, né? Uhum. Questão computacional. É um Assim. problema, né? Dependendo, assim, em que hardware que você está rodando isso, o número de árvores é um problema, né? Então, isso pode dar uma complicada, assim, né, do ponto de vista de implementação. Então, definir um número máximo ali, às vezes, em função do hardware que você tem disponível, é importante, né? Tranquilo. Mas, enfim, né? Aí depende também da arquitetura que você está usando e tal, né? Aqui no CPGI a gente tem um grupo de estudo, né? Talvez alguns de vocês devam conhecer, que é o POM, né? Que é o Paradigma Orientado a Notificações, né? Que é uma outra filosofia aí de programação, né? E ele tem uma aplicação bem grande, assim, para FPGAs e tal, né? Que é uma arquitetura de hardware específica. E aí a gente já fez alguns testes que usando essa arquitetura com esse tipo de classificador nesse tipo de hardware aqui, né, que é FPGA e tal, a gente consegue ter um ganho assim massivo de tempo de processamento e número de árvores que você consegue colocar nesse tipo de solução. Então esse tipo de estudo assim, cara, para sistemas embarcados é super recorrente assim, sabe? É o tipo de classificador que eu apostaria de imediato se você tem um hardware limitado, sabe? Sim, claro. É bem tranquilo. Realmente o POM, ele é eficiente, no caso, né? O desempenho dele vai lá para cima. Sim. Até se alguém tiver interesse em fazer um projeto final nessa linha aí, não sei se tem algum aluno do Simão aí né, no grupo, mas... Eu sou aluno dele, né? Mas Então... eu sou novo, então é bem complexo ainda para mim. Tá. Entendeu? Aqui tem algumas coisas que dá para fazer, sabe? Já tem alguns simuladores prontos e tal. Se tiver
a fim de fazer um trabalho nessa linha aí, é legal. Eu acho que não vou arriscar não, hein? Já sei a linha também do Simão, então. É, sarrafo é alto, né? Exato. Mas tranquilo. Beleza. Então, tá, esse é o Random Forest, tá? Deixa eu só explicar abrir um parênteses aqui, eu vou falar de um outro classificador, já que a gente está falando de classificadores não lineares, e eu já volto para o Random Forest e esses outros baseados em árvore aqui, tá? Tem um classificador que às vezes eu acabo esquecendo de falar sobre ele, mas ele, assim, acho que ele também tem a sua importância, que é o K-Nearest Neighbors, tá? Qual que é a ideia dele aqui? Ele é um classificador baseado em distância, tá? Então, basicamente o que você tem que fazer é medir distâncias. Então, você define um ponto que você quer classificar. Ele não tem treinamento, tá? Não existe treinamento no KNN, tá? Nearest Neighbors, tá? KNN. Você vai pegar o teu dataset inteiro de treinamento, que você tem, né, o teu dataset completo, e você tem o cara que você quer classificar. Então, esse pontinho aqui, você não sabe que classe ele pertence. Você vai pegar os K vizinhos mais próximos, então, por exemplo, pode ser os 5 vizinhos mais próximos. Esse K é da quantidade de vizinhos que você vai pegar. Então, eu vou olhar para os 5 vizinhos mais próximos do ponto de vista de distância euclidiana, então, né? Então, vou olhar a distância euclidiana. Distância euclidiana é uma distância circular, né? Então, você vai pegar num raio ali, dentro daquela esfera ou hiperesfera, quem são os 5 mais próximos. E você vai ver, ó, os 5 mais próximos eu tenho 3 da classe triângulo, um da bolinha e um da classe mais. Então, se a maioria é dessa classe aqui, esse cara aqui provavelmente é triângulo, então eu vou classificar ele como triângulo. Tá? Isso torna o classificador, o KNN não linear, então se você for ver a superfície de separação dele, é uma superfície não linear, porque ele tem essa localidade, né? 5 vizinhos mais próximos nessa região aqui é diferente por exemplo, dessa região aqui, né? Então, a superfície de separação ali muda, né? Dependendo da região, então você tem uma separação não linear entre classes. Mas o KNN não tem treinamento e você precisa guardar o dataset de treinamento inteiro para fazer essa comparação toda vez que você for usar ele. Então, é uma desvantagem grande. Vamos supor que você tem um dataset da ordem de gigabytes. Então, você tem que guardar gigabytes de informação para usar esse cara aqui na etapa de avaliação, de teste. Né? Uma certa limitação, mas em geral, dependendo da aplicação, pode ser interessante o KNN. Tá? Ele tem aplicações que são mais interessantes em outras áreas que futuramente nas aulas aqui eu vou retomar. Tá? Então, só um parênteses, o KNN, né, também tem o seu código aqui, ó. Então, coloquei, ó, a superfície dele é bem não linear, né, de separação e tal. Se dá um zoom ali, dá para ver bem, ó. Né? Então, ele é um classificador não linear, então por isso que eu coloquei ele na aula de hoje aqui. Tá? Bom, para continuar aqui, pessoal, então vou voltar lá para Random Forest, tá? Tá. Um outro detalhe do KNN que eu não comentei, no código eu preciso dizer quantos vizinhos eu estou considerando, tá? Então, aqui eu coloquei 5, ó, poderia ter escolhido um outro valor, 1, 3, 7, sei lá, né? Então, você tem que selecionar o número de vizinhos a priori. Tá? Vou voltar aqui, então, para Random Forest e os classificadores baseados em árvore. Tá? Esse esquema de pegar parte das features e parte dos dados para treinar um modelo para cada subconjunto aqui é um negócio que se usa muito em estatística e tem um nome para isso, que é bagging. Tá? Então, quando eu avalio cada modelo individualmente com uma parte dos dados e eu pondero a decisão, né, cada modelo vai ter a mesma ponderação na decisão final, esse esquema aqui é chamado bagging. Tá? Existe um outro dual desse cara aqui, que é também lá na estatística, que se chama boosting. Tá? No boosting, o que eu faço? Eu vou rodar um modelo em cima do conjunto de dados e baseado nos erros que o modelo comete para esse cara aqui, então eu treino o modelo aqui, eu vou reponderar todos os meus dados para que aqueles que foram errados na primeira rodada passem a ser certos na segunda rodada de dados.
Então, eu vou retreinar o modelo com esses novos pesos em cima dos dados. Então, esse esquema aqui, que é um esquema sequencial de treinamento, é chamado de boosting. Então, a Random Forest, ela entra no modelo de bagging, tá? Random Forest é bagging, porque eu estou usando essa estratégia de treinar vários modelos independentes e depois ponderar todos eles. Se eu faço uma coisa sequencial, eu entro numa coisa de boosting, tá? Uma estratégia de boosting. Então, o que suporta o funcionamento da Random Forest e os outros classificadores que eu vou mostrar para vocês na sequência é esse fundamento estatístico. Então, existe todo um estudo teórico de bagging, boosting na literatura, que é bem amplo, bem detalhado e tal, e que existem provas ali que suportam, por exemplo, a afirmação de que a Random Forest, nesse esquema aqui, reduz variância, reduz overfitting e tal. Né? Não vou detalhar isso também, que é uma história assim, gigantesca, e, enfim, mas tem mais para estatística do que para machine learning, efetivamente. Tá? E aí existem, então, os outros classificadores, que são os classificadores baseados em boosting, que eu vou mostrar bem rapidinho aqui para vocês, só para vocês terem a ideia de como que esses caras funcionam. Tá? Então, eu vou mostrar primeiro aqui o AdaBoost, que é talvez o mais clássico de todos. Tá? Então, o AdaBoost ele funciona da seguinte forma, já vou direto para a explicação dele. É ADA de Adaptive, tá? E Boost, porque ele é boosting, né? Então, eu pego meu dataset, no início aqui, eu tenho, por exemplo, esse conjunto de dados aqui, tá? A classe azul e vermelha, e eu treino um classificador. Que classificador que pode ser esse? Uma árvore de decisão, por exemplo. Tá? Uma árvore de decisão simples. Que vai fazer um split só, para ficar mais fácil. Poderia ser mais, mas um split só. Treinei esse classificador, aí ele cometeu alguns erros, ó. Esse está errado e esse está errado. Tá? Aqui deveria ser azul e aqui vermelho, né? Então tem erros de classificação. Então o que que eu vou fazer? Eu vou falar assim, ó, esses caras que ele errou, ele vai dar um peso maior. Então ele vai atualizar os pesos desses caras que foram errados. Então esse cara aqui, ele passa a ter um novo peso na classificação. Então se ele errar, vai ser pior do que os outros caras ali. Então ele não pode errar esses caras aqui. E ele vai treinar um novo classificador em cima desses novos dados, tentando não errar esses caras que ele errou antes. Então veja que aqui ele classificou certo aqueles caras lá. Mas ele cometeu outros erros, que foram esses caras aqui. Então ele vai reponderar esses caras aqui, vai colocar um peso diferente. Um erro de classificação para eles custa mais agora, né? E aí vai treinar um novo classificador para tentar não errar aqueles caras que ele errou no final ali. Tá? E aí, beleza, ele vai fazendo esse processo iterativamente, né, e sequencialmente, né, até um determinado critério de convergência. Existem alguns, né, já falo sobre isso, né. Mas no final, o que ele vai fazer é o seguinte, ó, ele vai dizer, o custo global de erro de classificação, para o primeiro caso, foi 33, com base nos pesos e nos erros que ele cometeu. O segundo tem um peso de 0,57 e o terceiro de 0,42. Então ele vai fazer o seguinte, ó, esse primeiro classificador vai ter esse peso, esse segundo vai ter esse peso e esse terceiro vai ter esse peso. E aí ele vai combinar esses três caras para dar o classificador final. Sendo que cada classificador individual pode ser, por exemplo, uma árvore de decisão. Usualmente é uma árvore de decisão. Tá? Coloquei aqui o algoritmo dele, né? Só para deixar formalizado. Né? A gente começa com peso igualitário ali, aí a gente treina os classificadores, árvore de decisão aqui, tá? Aí calcula os erros, e aí tem uma continha de peso para esses erros aqui, que é dado por esse alfa. Aqui, pessoal, existem infinitas formas de fazer isso. Eu deixei esse log, que é o mais clássico que se usa no AdaBoost aqui, que é uma ponderação logarítmica e tal, mas isso aqui, a discussão é longa, tá? Vai longe esse papo aqui. Aí ele atualiza os pesos de acordo com essa equaçãozinha aqui e vai retreinando na maneira sequencial que eu mostrei para vocês ali. Tá? No final, ele vai ter os pesos, tá? Os pesos que vão estar guardados nesses alfas aqui, que vai ponderar cada classificador. E aí ele faz a classificação com base nisso. Tá? A ideia geral dos métodos de boosting é essa daqui. Não foge isso, tá? Toda vez que você vê que o método é baseado em boost, o core da ideia é esse core que eu mostrei para o AdaBoost aqui. Então, atualmente, hoje, existem vários classificadores do estado da arte
que usam essa estratégia do boosting aí para fazer o processo de treinamento. Tem, por exemplo, um bem clássico que é o chamado gradient boosting. Tá? Qual que é a ideia do gradient boosting? Tá? Ele vai fazer exatamente essa sequência que eu mostrei para vocês ali, calcular os erros e ponderar e tal. Então, ele começa com um classificador bem simples, né, estima o erro que aquele cara tem. Estou usando o exemplo de regressão aqui, tá? Mas a ideia é a mesma, né? Calcula os erros de classificação, em cima daqueles erros ele vai tentar treinar um novo classificador. Enfim, vai fazendo exatamente essa mesma sequência que eu acabei de mostrar para vocês. O processo é exatamente o mesmo, tá? Ele tem alguns detalhezinhos de implementação ali que são um pouco diferentes, assim, que aceleram ali, né, esse processo de treinamento e tal. Não vou detalhar isso aqui porque eu acho que é muito específico, que o que importa mesmo para entender o boosting é a ideia geral que eu já mostrei para vocês, tá? Então, existe o gradient boosting, daí deixei, ó, o algoritmo dele aqui, e quem quiser ver mais detalhes de implementação, tem esse videozinho aqui que explica um pouco mais de informação, mas, assim, o core não muda do AdaBoost, a ideia é exatamente a mesma. Aí tem um outro cara lá que. Daí tem a versão dele para classificação. Também muda um pouquinho aqui, mas depois, se vocês quiserem dar uma checada nesse vídeo aqui, tá, o caminho das pedras ali. Eu não estou detalhando porque eu acho que realmente não vale a pena. O que importa é entender a essência geral do boosting, tá? Aí tem um outro cara que é o estado da arte, que é o XGBoost, que ele pega o gradient boosting lá e também muda algumas coisinhas ali do ponto de vista do erro de classificação e tal. Ele também é um pouquinho mais otimizado para implementações em tempo real. Aqui eu deixei o paper dele e um videozinho para quem quiser entender um pouquinho mais sobre ele. E aí tem um outro cara que é o Lite GBM, que é uma versão um pouco mais otimizada do ponto de vista de treinamento e para uso em GPU e tal, né? Que também é baseado nesse esquema de boosting aí, né? Deixei o link do paper aqui. Enfim, cada um vai ter sua particularidade. Para detalhar cada um desses caras aqui seria muito, muito tempo. E perto do que eu acho que é importante mesmo, a gente não ganha muito, tá? Porque o que é importante é essa ideia que eu mostrei para a Boost. Então, se você entender bem isso aqui, você sabe como que um método de boosting funciona. E se precisar entender detalhes de implementação dos outros métodos, aí, claro, tem que ir a fundo neles lá, mas não acho que para nós isso seja tão relevante nesse momento. Tá? Mas deixei o caminho para vocês aqui, tá? Tem os vídeos e tem os papers aí. Quem quiser ir um pouco mais a fundo nesses métodos, tranquilo. Tá? Não coloquei na minha implementação dos códigos aqui, mas se vocês forem abrir lá o scikit-learn, vocês vão ver que para implementar cada um desses métodos, XGBoost, o Gradient Boosting, qualquer versão alternativa aí, é a mesma estrutura, a mesma ideia. Né? Inclusive, se vocês quiserem testar esses classificadores que eu falei hoje no desafio do Titanic, eu acho super legal. Né? Muito provavelmente vocês vão ter resultados um pouquinho melhores aí. Apesar de que não tanto, porque o que importa no Titanic são as features, né? Então, beleza, Marco, legal. Acho que é importante aí fazer esse esforço aí, acho que vale a pena. Né? Mas assim, gente, de novo, não vou detalhar esses métodos, vou parar por aqui, tá? Então, em termos de aula teórica, era isso. Eu já vou, inclusive, interromper a gravação.